Imagine um país à beira do colapso, armado com armas químicas, cuja economia está sofrendo gravemente com a economia de divisas, teve restrições alimentares e energéticas. Essa é a dura realidade que está se preparando no Paquistão. A situação atual está gerando uma intensa polarização política, aumentando a radicalização e o extremismo, o que é preocupante não apenas para o próprio país, mas também para a estabilidade global. Com disputas fronteiriças em curso com a Índia e o Afeganistão, há o risco de uma escalada perigosa que poderia desestabilizar toda a região do sul da Ásia, arrastando consigo consequências potencialmente catastróficas para o mundo. Enquanto o Paquistão enfrenta essa crise iminente, o país se encontra em uma situação delicada, dependendo de apoio financeiro de instituições como o FMI, o Banco Mundial e até mesmo a China. Enquanto isso, o exército paquistanês monitora de perto os eventos, com o medo de um possível golpe militar pairando sobre a sociedade. É evidente que uma nação paquistanesa precisa de líderes capazes e políticos ágeis para encontrar uma solução e garantir sua saída dessa situação preocupante. No entanto, para compreender plenamente o panorama atual do país, precisamos voltar no tempo. Desde a independência em 1947, pouca coisa mudou no que diz respeito ao destino dos 230 milhões de cidadãos paquistaneses. A dependência de moeda estrangeira para importar itens essenciais, como energia, alimentos e fertilizantes, persiste há anos. Embora mais divisas tenham fluído para fora do país do que entrou, a economia paquistanesa continua vulnerável. Essa dependência econômica é resultado de políticas adotadas desde 1835, quando o Império Britânico estabeleceu uma moeda uniforme para a Índia colonial. Naquela época, o objetivo era controlar o sistema de impostos e dívidas, colhendo os benefícios dessa estrutura. Infelizmente, essa realidade mudou um pouco para o Paquistão, que herdou uma situação financeira complexa e complicada. Diante desses fatos, é possível compreender que o controle sobre a criação de dinheiro de uma nação é crucial para determinar seu destino. No caso do Paquistão, as consequências são evidentes: uma economia fragilizada e uma política de armas que precisa saber o momento certo para ser ativada. Neste vídeo, exploramos em detalhes as dinâmicas geopolíticas que levaram o país a essa encruzilhada e como possíveis soluções que podem garantir um futuro mais próspero para os cidadãos paquistaneses. Fique conosco e acompanhe essa análise aprofundada sobre a crise que o Paquistão enfrenta atualmente e as emoções geopolíticas que ela acarreta, levando Islamabad a apresentar déficits fiscais persistentes e em conta corrente. No entanto, em 2022, as circunstâncias deram uma guinada para pior. A invasão russa à Ucrânia abalou os preços globais das commodities, exercendo uma pressão adicional sobre as reservas estrangeiras do Paquistão. Como se não bastasse, o país foi atingido por inundações em massa ao longo do rio Indo, que devastaram um terço do território, destruindo fazendas de subsistência e culturas de exportação. Esse golpe duplo aumentou ainda mais a dependência do Paquistão em relação às internacionais, privando-o das receitas de exportação e sobrecarregando o Estado com uma conta de reconstrução de 15 bilhões de dólares, equivalente a cerca de 4% do PIB. No início de 2023, as reservas cambiais eram suficientes apenas para algumas semanas de comemoração. Em resposta a essa situação crítica, Islamabad adotou medidas drásticas, como apagamentos e aumento das tarifas de energia. No entanto, essas ações resultaram em insuficientes e no atraso de alimentos e matérias-primas nos portos. Essa repressão teve como consequência o agravamento dos problemas biológicos, cortes na produção e declínio industrial. A indústria têxtil, que representa 1/10 do PIB do Paquistão e 2/5 do emprego, demitiu cerca de 7 milhões de trabalhadores. Ao mesmo tempo, as fábricas viram os custos de produção aumentarem devido ao aumento das contas de gás, tornando os produtos locais pouco competitivos nos mercados globais. A privação econômica intensificou as tensões políticas no Paquistão, complicando ainda mais a situação. Além disso, o programa do FMI, que Islamabad aderiu em 2019 sob o governo de Imran Khan, conhecido por sua trajetória como jogador de cricket, medidas de austeridade impopulares.
Khan acabou sendo afastado do poder por meio de um voto de desconfiança, depois de jogar sujeira em seus adversários políticos e inflamar ainda mais as fortes no país. Essa combinação de fatores biológicos, políticos e sociais criou um cenário extremamente ansioso para o Paquistão. A crise econômica e a dependência de ajuda externa estão minando a estabilidade do país e deixando sua população vulnerável. No próximo segmento, vamos explorar as direções geopolíticas dessa crise e analisar possíveis soluções para o futuro do Paquistão. Fogueira política. Agora, a crise resultante poderia forçar o Paquistão a fazer uma transição para um mercado determinado pela taxa de câmbio, acabando com os títulos de energia e aumentando a observando o consumo e induzindo uma recessão. No entanto, tais medidas podem apenas radicalizar ainda mais uma sociedade em que o custo de vida está começando a superar os benefícios, e com poucas opções democráticas disponíveis, a militância está aumentando, iniciada em ataques extremistas. Os ataques aumentaram em 27% em 2022, culminando em um dos ataques mais mortíferos do país, ocorridos na mesquita de Peshawar em janeiro deste ano. Além disso, o jihadismo no Paquistão está intimamente ligado à disputa territorial entre o Paquistão e o Afeganistão. Os talibãs rejeitam de fato a validade da linha Durand, uma fronteira estabelecida durante a era colonial britânica, que divide os territórios pachuns. Essa fronteira, ainda que jurisdicionalmente reconhecida, permite incursões de militantes em território paquistanês. Caso o país desmorone internamente, os talibãs buscarão alavancar o sentimento nacionalista entre os 40 milhões de pachuns, localizados principalmente em áreas como Hidrapa-Quitankwa, para pressionados por negócios diplomáticos que reconheçam ou aumentem a autonomia pashtun. Tais eventos poderiam, por sua vez, criar ondas que alcançariam o vizinho Baluquistão. Essa província tem sido atormentada por militantes separatistas desde 1948. Grupos separatistas locais reivindicam que a província é negligenciada e subdesenvolvida. Além disso, devido às suas grandes reservas de hidrocarbonetos e ouro, um governo central enfraquecido poderia engrossar as provisões das forças separatistas que desejam romper com o Paquistão. Se os territórios pachuns e balochi se rebelarem, não haveria muito controle ou permanência na região, levando a uma maior fragmentação e instabilidade geopolítica. Esses inícios geopolíticos são motivo de grande preocupação não apenas para a região, mas também para a comunidade internacional. O movimento econômico e a política do Paquistão, juntamente com o aumento do extremismo e das tensões territoriais, representam um risco significativo para a paz e estabilidade no sul da Ásia. No próximo segmento, abordaremos as possíveis técnicas e os caminhos a serem seguidos para mitigar essa crise e encontrar soluções para o futuro do Paquistão. Responder de forma coordenada. A escalada de um confronto direto entre Índia e Paquistão, especialmente sobre a questão da Caxemira, é uma preocupação real. Embora a teoria da destruição mutuamente assegurada possa teoricamente dissuadir um conflito nuclear entre esses dois países, a presença de grupos terroristas e o histórico de conflitos anteriores mostram que essa teoria não é infalível. Em 1999, Índia e Paquistão travaram uma guerra no distrito de Kargil, e desde então, ambos os lados monitoram cuidadosamente o equilíbrio regional de poder. Caso o Paquistão perca sua capacidade militar devido à crise econômica e política, a Índia pode ser tentada a avançar seus interesses além da linha de controle. A falta de comunicação e o risco de erro de cálculo também aumentam devido à ausência de uma linha direta de comunicação nuclear entre os dois estados. Isso poderia levar a um maior risco de confronto nuclear, especialmente se Nova Delhi não pudesse determinar qual órgão político paquistanês tem autoridade para negociar ou se Islamabad está passando por uma desintegração interna. Além disso, a maior ameaça para a estabilidade do sul da Ásia reside no status do arsenal nuclear do Paquistão. Em 2021, estimou-se que Islamabad possuía 165 ogivas energéticas, além de reatores de produção de plutônio, infraestrutura de enriquecimento de urânio expandido e novos sistemas de entrega em desenvolvimento. Em caso de colapso do país, atores não estatais, como agências desonestas, facções ou indivíduos, têm ampla oportunidade de roubar substâncias químicas. Pior ainda,
Essas armas poderiam ser vendidas caso caíssem nas mãos de atores sem escrúpulos, o que aumentaria a probabilidade de antecipação nuclear em todo o mundo. A situação no Paquistão é extremamente delicada e requer uma abordagem abrangente e cuidadosa para evitar uma catástrofe regional. É crucial que a comunidade internacional, juntamente com atores regionais importantes, como a Índia, trabalhem em conjunto para estabilizar a situação no país, abordando as questões administrativas, políticas e de segurança que criaram para a crise atual. O futuro do Paquistão e a paz no sul da Ásia dependem da capacidade de encontrar soluções e evitar um colapso que pode ter consequências devastadoras para a região e além. É complexo e envolve uma variedade de créditos internacionais. A dívida externa do Paquistão não será uma tarefa fácil, pois requer negócios delicados e compromissos de ambas as partes envolvidas. Além disso, a renegociação da dívida também pode envolver intelectualmente geopolíticas, pois os credores podem usar essa oportunidade para exercer influência sobre o Paquistão e promover seus próprios interesses. Para resolver a crise da dívida de forma sustentável, o Paquistão precisa buscar uma abordagem abrangente que envolva não apenas manter a dívida, mas também medidas internas para melhorar a saúde econômica do país. A diversificação econômica e a redução da dependência de observação são cruciais para fortalecer a economia paquistanesa a longo prazo. Essas entidades podem não estar dispostas a aceitar qualquer forma de redução da dívida. As instituições multilaterais lideradas pelo Ocidente, como o FMI, o Banco Mundial e o Banco Asiático de Desenvolvimento, detêm uma parcela significativa da dívida externa do Paquistão. No entanto, eles argumentam que qualquer garantia da deficiência e sua classificação de crédito e, consequentemente, sua capacidade de cumprir suas funções. Isso torna mais desafiador alcançar um acordo favorável com essas instituições. Nesse contexto, a China surge como um ator crucial na crise da dívida do Paquistão. Como o maior credor bilateral de Islamabad, a China detém cerca de 1/5 da dívida externa do país. Além disso, a China também é o principal investidor em projetos de infraestrutura tangíveis, como o Corredor Econômico China-Paquistão, que é vital para os interesses chineses. Uma vantagem qualitativa da dívida com a China é que ela está associada a projetos de infraestruturas estratégicas que têm o potencial de suportar o desenvolvimento econômico do Paquistão e reduzir sua dependência do Estreito de Malaca. Dada a importância desses projetos para a China, é pressionado que Pequim e Islamabad a pagar suas dívidas de forma prejudicial, pois isso afetaria sua posição no tabuleiro geopolítico. No entanto, é necessário um esforço diplomático cuidadoso para buscar uma solução para a dívida com a China, levando em consideração os interesses de ambas as partes. O Paquistão pode explorar a possibilidade de afetar indivíduos com a China, buscando redução da dívida ou perdão parcial, considerando a importância estratégica dos projetos de infraestrutura em que a China investe. Além disso, é essencial que o Paquistão busque uma abordagem equilibrada para resolver sua crise econômica, levando em consideração a diversificação de credores e a busca de estratégias internacionais estratégicas. Isso ajudará a reduzir a vulnerabilidade do país e criar uma base sólida para a recuperação econômica a longo prazo. Em conclusão, a resolução da crise da dívida do Paquistão requer uma abordagem diplomática abrangente e sensível às mecânicas geopolíticas envolvidas. É envolver todos os credores relevantes, incluindo credores privados, instituições multilaterais. Apoiando a análise de dados e a ciência, podemos entender que a crise do Paquistão não é apenas uma preocupação localizada, mas tem considerações globais. Se não for resolvido, a crise econômica e política do país pode se tornar incontrolável, tendo consequências negativas para toda a comunidade internacional. A dívida externa do Paquistão, que atualmente atinge um valor insustentável, coloca o país em uma posição de protegido. Os credores internacionais têm um papel crucial nesse cenário, detendo uma parcela significativa da dívida. No entanto, é necessário encontrar soluções que vão além de meros pagamentos e austeridade, levando em consideração as instruções geopolíticas envolvidas. Os negócios com os credores privados e as instituições multilaterais devem ser conduzidos de forma estratégica, considerando os interesses de todas as partes envolvidas.
Enquanto os credores privados podem priorizar o pagamento integral da dívida, as instituições multilaterais podem estar preocupadas com suas classificações de crédito e capacidade de cumprir suas funções. Nesse contexto, a China surge como um ator-chave. Como o maior credor bilateral do Paquistão e investidor em projetos de infraestrutura, a China possui interesses estratégicos na estabilidade e recuperação do país. No entanto, é importante que os negócios com a China levem em consideração tanto os interesses chineses quanto a sustentabilidade econômica do Paquistão. Uma solução viável pode afetar indivíduos com a China, buscando um reescalonamento ou perdão parcial da dívida associada a projetos de infraestrutura. Isso pode proporcionar um alívio significativo ao Paquistão, ao mesmo tempo em que mantém uma base sólida para o desenvolvimento econômico. Além disso, é fundamental que o Paquistão busque diversificar seus credores e estabelecer parcerias estratégicas com outros países. Essa abordagem ajudará a reduzir a vulnerabilidade do país a choques médicos e fornecerá uma maior margem de manobra na resolução da crise da dívida. Em conclusão, a crise do Paquistão vai além das suas fronteiras e requer uma abordagem diplomática e estratégica para a resolução da dívida. A cooperação entre os credores, incluindo credores privados, instituições multilaterais e a China, é essencial para encontrar soluções sustentáveis e evitar consequências indesejadas para a estabilidade econômica e política global. A resolução dessa crise requer não apenas medidas digestivas, mas também uma compreensão profunda das mecânicas geopolíticas envolvidas.